Olá, aqui é Marcela Cusatz da Vet Action. Eu sou médica veterinária, trabalho com desenvolvimento de pessoas e eu ajudo médicos veterinários a se tornarem personagens principais da sua história e não meros coadjuvantes como a gente tem visto no mercado atual nesses últimos anos. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre as regras de ouro para os recém-formados, baseados na minha experiência, para que consigam mais respeito, mais resultado e muito mais reconhecimento num mercado tão competitivo que a gente tem hoje em dia. E o bate-papo de hoje é a respeito de postura quando a gente é recém-formado. Eu sei bem o quanto é difícil. Baseado na minha própria experiência, foi realmente desafiador para mim também entrar nesse mercado e já obter reconhecimento, segurança, demonstrar que eu realmente sabia o que eu estava fazendo logo que eu me formei. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, um pedacinho desse pequeno começo para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando, e ao longo do vídeo eu vou dar para vocês as dicas e recomendações que me fizeram conseguir encantar os meus clientes, trazer mais resultados e impactar cada vez mais pessoas ao longo da minha carreira. Essas regras que eu vou contar para vocês foram fundamentais para que nos meus primeiros 5 anos de carreira eu já conseguisse me posicionar no mercado e não só ser disputada no mercado entre as clínicas, como conseguir um trabalho só de entrar em uma clínica veterinária para dar uma olhada na vitrine. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a gente vai começar falando da minha experiência, depois eu vou dar as 8 dicas que me fizeram trabalhar a minha postura, o meu comportamento, a minha técnica e já impactar as pessoas como se eu fosse já uma veterinária super experiente. E ao final do vídeo eu vou falar as recomendações, outras dicas e detalhes que, se você aplicar, vão trabalhar junto com as primeiras dicas para transformar a sua realidade já nos primeiros anos de formado. Bom, eu me formei aos 21 anos, isso mesmo, super cedo. Eu sempre estive um ano adiantada na escola, passei no vestibular já aos 17, aos 21 anos eu já estava me formando. E o que acontece? Na minha faculdade, a gente fazia o estágio supervisionado durante 2 meses. Uma vez que eu já comecei a fazer estágio em uma clínica a partir do 3º ano, isso mesmo, gente, isso também faz muita diferença. Então, se você tá aqui comigo e ainda é universitário, ainda é estudante, presta atenção nessa dica que eu vou dar para você. A partir do 3º ano, eu já escolhi uma clínica e já comecei a fazer estágio nessa clínica todos os feriados, todas as férias. Eu já comecei a me dedicar bastante à nossa profissão. E isso fez toda a diferença, porque a partir do estágio supervisionado, esse médico veterinário, dono dessa clínica, viu o meu empenho e já decidiu que eu iria trabalhar com ele. Ou seja, gente, eu já saí da faculdade com emprego. Então, isso é uma das coisas que eu vou falar para vocês aqui. Atitude, gente. Mostrar que você se importa ou correr atrás do que você quer faz toda a diferença, e isso já começa nos primeiros anos de faculdade. Você já tem que entrar na universidade com a cabeça de adulto, já entendendo que aquilo ali é o que vai trazer o sustento da sua família, é o que vai trazer trabalho, é o que vai levar você para o mundo real. Então, a postura de adulto, a postura de profissional já tem que acontecer desde o seu primeiro ano de faculdade, não importa que idade você tenha. Eu, por exemplo, tinha 17 anos. Fiz monitoria de anatomia, farmacologia, parasitologia, fisiologia. Eu já fui correr atrás do que traria para mim um reconhecimento e também demonstraria a minha atitude desde o princípio. Isso foi fundamental para que eu já entrasse no mercado de trabalho trabalhando em uma das maiores clínicas do meu estado. O que trouxe suporte e experiência para eu entrar com bastante segurança no mercado de trabalho. Vai acontecer com todo mundo? Não, não vai acontecer com todo mundo. Hoje é um mercado muito concorrido, a gente tem aí muitas universidades que formam veterinários todos os anos, então é mais um motivo para você já se destacar desde o começo. Bom, continuando com a minha história, eu me formei aos 21 anos e após o estágio supervisionado eu fui contratada por essa clínica para trabalhar 24 horas. Eu morava na clínica, gente, o tempo inteiro. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, a Marcela estava lá atendendo. Não importa o que acontecesse. E com 21 anos, eu tinha um rostinho de menina.
eu era muito jovem, eu era muito insegura. Apesar de eu já ter certa experiência técnica, eu nunca tinha lidado com os clientes, eu nunca tinha lidado com as pessoas. Eu morava em uma cidade diferente, longe dos meus pais. A qualquer momento a campainha poderia tocar. Eu tinha vários pacientes sob minha responsabilidade e também a responsabilidade de fazer jus à confiança daquele médico veterinário que colocou a clínica dele nas minhas mãos. E eu precisava entender isso e trazer isso para os meus atendimentos, ou seja, desenvolver uma maturidade de um dia para o outro que eu realmente não tinha. E isso desde a minha postura, desde a minha maneira de me comunicar, desde a minha aparência também. Então, inclusive, a minha aparência era muito jovem, então parecia muito que eu era apenas uma ajudante do veterinário. E isso foi muito complicado para mim no começo. Eu me lembro que a primeira vez que eu atendi um cachorrinho, esse cãozinho estava com gastroenterite. E eu já tinha visto inúmeras vezes os veterinários da clínica atenderem gastroenterite. E eu passei a receita, fiz o atendimento e o telefone tocou posteriormente, né, após algumas horas. Eu atendi, na outra linha estava a dona do cachorrinho com o dono da clínica perguntando se eu realmente era formada, se eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Aquilo, gente, foi muito impactante para mim. Eu não sei se algum de vocês já passou por isso, mas é extremamente desagradável. E a gente se sente muito mal, porque, pelo menos no meu caso, eu sempre me dediquei muito a tudo que eu faço. Eu sempre me dediquei muito, estive muito presente com as pessoas, então eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Mas a minha postura, a maneira como eu me comportava, o que eu dizia, não transmitia segurança àquela responsável por aquele cãozinho. E isso foi super importante para que eu entendesse que eu precisava de verdade mudar a minha maneira de trabalhar. Realmente foi um constrangimento para mim, para ela, para o dono da clínica, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque foi a primeira sementinha que foi plantada no meu coração para que eu começasse a trabalhar com desenvolvimento e com melhorias na parte de desenvolvimento pessoal para atuar profissionalmente como médica veterinária. E a partir disso, eu fui colocando em prática algumas coisas que foram determinantes para que isso mudasse, para que isso não voltasse a se repetir. Então, agora eu vou te passar 8 dicas para você colocar em prática para melhorar a maneira como as pessoas te reconhecem como recém-formado. E assim, gente, na minha rotina clínica, eu vejo muita gente reclamando de atendimento de recém-formado. A maneira como se comporta, a postura, as coisas que fala, a maneira como se apresenta. E muito recém-formado também sofrendo as consequências da falta de confiança do cliente, do responsável pelos animais, quando eles vão buscar o atendimento deles. Coisas que levam desde deboche até agressões. Não que seja culpa do veterinário, não é isso. Mas a partir do momento que a gente aprende a se posicionar, que a gente aprende a se comportar e que a gente transmite uma imagem segura para o nosso cliente, não tem como ele desconfiar de que a gente não sabe o que a gente está falando. Obviamente, a técnica é fundamental. E na faculdade, a gente aprende muito menos do que a experiência clínica demanda. É só com o tempo, é só com a rotina, é só fazendo, é só o dia a dia clínico que vai trazer pra gente a experiência técnica que a gente precisa. Então, a gente precisa, associado à técnica que a gente vai aprender fazendo, trabalhar a nossa postura para transmitir segurança de que a gente sabe o que a gente está fazendo e que aquela pessoa pode confiar na gente cegamente porque a gente está realmente dando o nosso melhor. E a primeira dica que eu quero dar para você é para que você faça uma reflexão de como está o seu marketing pessoal. De que maneira você está se vestindo para ir trabalhar. A gente tem em média 3 segundos para poder causar uma primeira impressão. Então, gente, isso vai da roupa que nós estamos vestindo, da maneira como o nosso rosto se apresenta, se a nossa roupa está limpa, se a gente está bem apresentado. Você está de tênis? Você está de sapato social? Você acabou de acordar? Se você é mulher, você lembrou de passar uma maquiagem suave, delicada, apresentável? Suas unhas estão feitas, estão aparadas? Se você é homem, suas unhas estão limpas?
Você está com uma roupa social ou com uma camisa polo limpa, bonita, bem apresentada, bem vestida? Você usa branco? Se sim, esse branco é branco mesmo? Ou é um branco mais pro encardido? Às vezes aquele jaleco com mancha, com bolinha, enfim. Isso tudo, gente, faz muita diferença. E eu convido você a se colocar no lugar do seu cliente e olhar para um médico, para um dentista, para um profissional da área da saúde que vai lhe atender. Como é que você gostaria que ele se apresentasse? Eu fui esses dias com meu filho a um pronto atendimento de um convênio para que ele recebesse o atendimento aqui no Rio de Janeiro. E a médica estava com cabelo sujo, jaleco rasgado e rouca. Não houve a menor credibilidade, né? Eu retornei novamente com uma outra profissional, extremamente educada, sabia o que estava fazendo, posicionada, apesar de jovem, dava para saber que ela tinha segurança. Sabe por quê? Porque quando a gente se veste para trabalhar, gente, a gente mostra para o outro que a gente se importa. Então, um cabelo bem arrumado, uma maquiagem no rosto, as unhas bem aparadas, de cores claras, demonstram higiene, demonstram que você se importa. E isso é fundamental para você trazer no atendimento a segurança necessária que aquela pessoa precisa para colocar a vida nas suas mãos. Quer dizer que você não tem técnica se você não está bem apresentável? Não, não quer dizer que você não tem técnica, mas transmite muita coisa, comunica muita coisa para a pessoa que você está atendendo e essa pessoa não te conhece. Ela não sabe se você tem técnica, ela não sabe onde você estudou, ela não sabe qual é a sua experiência. Ela não sabe qual é a sua experiência, então sim, ela vai julgar você pelo rótulo. Ela vai julgar para você pela maneira como você fala, como você se expressa, como você está vestido. E isso, gente, não é só ela. Todo mundo faz isso, inclusive você. Então, antes de julgar o outro, pensa, se fosse eu chegando com o meu filho em um lugar para ser atendido, como eu gostaria que essa pessoa se comportasse? A segunda dica que eu vou falar para vocês: se comunique com clareza, fale com calma, pausadamente, tenha paciência com aquele ser humano que está na sua frente. Eu vejo muitos médicos veterinários recém-formados impacientes. Perdem a paciência porque às vezes a pessoa está questionando, porque realmente não confiou, porque a pessoa é jovem demais e isso é super normal. Você tem que ter a consciência de que você realmente é jovem demais, de que você realmente não tem experiência. Então aquilo é compreensível. Então passe segurança para o seu cliente. Você não precisa ficar falando um monte de termo técnico para ele saber que você sabe do que você está falando. Mas você precisa falar com clareza e em uma língua que ele consiga te entender. Então fale pausadamente, com um tom de voz firme, mas acolhedor. Lembre-se que você está ali para informar. E de novo, se coloca no lugar dele. Como você gostaria que alguém se comunicasse com você em um momento de dor, em um momento de dúvida, em um momento de necessidade, em que você realmente precisa daquela pessoa para solucionar um problema para você. A terceira dica que eu vou passar para vocês é: olhe nos olhos do seu cliente. Mantenha o queixo levantado, sem soberba, sem insegurança. E olhe nos olhos. Olhar nos olhos transmite segurança. Transmite que você sabe, que você tem autonomia, que você sabe exatamente o que você está falando. Então, olhe nos olhos das pessoas, porque isso vai ajudá-las a confiar em você. Quarta dica: tenha firmeza com tranquilidade. Fale o que você precisa falar, não gagueje, saiba o que você está falando, oriente, mas com tranquilidade. Passe tranquilidade para esse cliente, porque se você passar nervosismo ou insegurança, como é que você vai fazer para ajudar a pessoa que está nervosa e insegura do outro lado? Vai ser você e ela nervoso ou nervosa, né? Inseguro, insegura, e aí nada vai conseguir se resolver. No dia seguinte ela tá fazendo a mesma coisa que o dono que a moça lá fez comigo, ligando para saber o que é que tá acontecendo. Então, tenha tranquilidade, mesmo que você não saiba direito o que você está fazendo ou o que vai acontecer. Pensa, o que pior pode acontecer nesse caso clínico?
Você vai conseguir lidar com o que vier, mas se você se mantiver tranquilo e firme. Esses dias eu fui a uma clínica e a responsável pelo cãozinho me disse que não queria mais ser atendida por determinada veterinária que estava formada há 6 meses. Ela disse para a cliente o seguinte: o caso do seu cãozinho é muito grave, se ele morrer durante a madrugada não é culpa minha. O caso do seu cãozinho é muito grave e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ele fique bem. Conta comigo. É assim que você se comunica, com segurança, com firmeza e tranquilidade. Transmita tranquilidade para o seu cliente. Ele já está super assustado, ele já está morrendo de medo, ele já está consumido pela dor. Ele não precisa de um médico para piorar isso nele. E aí sim, ele não vai mais voltar. Porque ele quer apoio, ele quer saber que ele está colocando o amor da vida dele nas mãos de uma pessoa competente, não importa a idade que ela tem. Então tenha segurança, firmeza e tranquilidade nos seus atendimentos. A quinta dica: não faz o seu cliente ficar perdendo tempo batendo papo com você sobre as coisas. Direcione as perguntas certas, mantenha sua postura profissional. Faça as perguntas certas e objetivas. Se for o caso, crie uma sequência de perguntas para ir treinando ao longo da anamnese. Fazer perguntas demonstra que você tem interesse e que você sabe o que você está fazendo, você sabe que caminho tomar. Então, faça as perguntas certas, não devaneie, não encha a linguiça, não finge que você sabe o que você está fazendo. Perguntas. São 5, 6 perguntinhas que você pode fazer que são assertivas e vão direcionar o seu cliente para que esse caso clínico seja resolvido ou direcionado. Então, não perca seu tempo e não perca o tempo do seu cliente fazendo perguntas erradas. Simplesmente pergunte o que precisa ser perguntado para aquele caso clínico, relacionado àquela situação. Seu cliente não é seu amigo, ele é seu cliente, você está ali para prestar um serviço. Então, mantenha a sua postura profissional fazendo as perguntas certas e objetivas. Sexta dica: demonstre interesse pelo seu cliente. Mais uma vez, falando em perguntas, se interesse pela rotina, se interesse pelo que acontece em relação ao paciente. Faça perguntas que tenham a ver com a vida do seu cliente e do seu paciente e elogie o que ele está fazendo corretamente. As pessoas gostam de ser valorizadas e validadas. Então, elogiar o seu cliente, seja a pelagem do paciente, seja a maneira como ele está indo te buscar logo no início do probleminha, seja na dedicação que ele tem ao paciente, não importa. Encontre pontos da anamnese, da história que ele está te contando, que você possa elogiar. Isso traz admiração e uma sensação de validação que não tem preço. Ele vai te amar por causa disso. Essa dica, ela é super importante e ela funciona muito bem para mim, que é quando você fala sobre a similaridade. Quando você conta para o seu cliente um caso clínico que você atendeu, que é similar ao que está acontecendo com o cãozinho dele. E por que isso é importante? Porque além de você gerar similaridade, ou seja, eu já estive nesse lugar, eu sei o que está acontecendo com você, também demonstra experiência, porque você não só esteve nesse lugar e sabe, como você resolveu o problema da outra pessoa. Então você tem condições para resolver o problema dele. Então contar um episódio clínico ou algo que aconteceu com você, que é semelhante ao que ele viveu, é um gatilho maravilhoso para criar uma boa energia entre vocês, para criar uma admiração, para criar um vínculo emocional positivo nesse atendimento, trazendo assim um vínculo de confiança. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, seja gentil. A gentileza é uma das maiores ferramentas que a gente tem como pessoa e como profissional. E faça isso, gente, de maneira genuína e íntegra. Não é para obter reconhecimento. Nada disso que eu falei até agora é um joguinho de manipulação. Tudo isso tem que ser feito de maneira íntegra e genuína, porque senão o cliente percebe. Então você precisa trabalhar em você essa maneira de se comportar com as pessoas.
Isso você faz dentro de casa, fora de casa, na rua, com o cliente, com os funcionários, enfim. Essa precisa ser a pessoa que você vai se tornar para poder trazer o seu melhor para o mundo. Então, seja gentil, nas sutilezas, puxe uma cadeira para uma senhora sentar, encoste a porta, ofereça uma água, se apresente, brinque com o cãozinho na hora do atendimento, converse com o filho da pessoa, seja gentil. Acolha essa pessoa, faça com que ela se sinta confortável quando atendida por você, acolhida quando atendida por você. Isso vai muito além da técnica. E não estou dizendo que você não tem que saber o que você está fazendo como médico. Sim, isso é fundamental, é o ponto primordial. A gente tem que saber exercer a nossa medicina. Mas a gentileza traz amor, respeito, empatia, acolhimento. Faz a pessoa se sentir bem ao ser atendida por você. E isso, junto a uma técnica excelente, é o melhor caminho para você atingir o sucesso, como médico veterinário ou em qualquer área da sua vida. Bom, nós falamos sobre as 8 dicas de ouro. Eu vou pedir para você anotar isso em algum lugar, estudar, colocar em prática e depois contar para mim o que aconteceu aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram. Eu vou amar saber um pouquinho dessa história. Agora, vem as recomendações. Detalhes que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado quando eu me formei há 22 anos atrás. Tenha sempre um veterinário com experiência para você conversar. Não é para você ter o grupo de recém-formados da faculdade. Não é isso. Você precisa ter alguém com experiência para te ajudar. Por quê? Porque quando a gente adquire experiência, gente, a gente tem uma outra visão sobre o que está acontecendo. Quando a gente é recém-formado, a gente ainda tem uma visão muito acadêmica das coisas que acontecem. A gente tem ainda muito o A mais B e medicina, gente, 2 e 2 nunca é 4. A gente tem que perceber o contexto, a gente tem que interpretar as coisas que estão acontecendo para então entender o que pode estar acontecendo. É uma leitura, é um quebra-cabeças que a gente vai montando. E as pessoas que têm mais experiência, elas podem trazer para vocês noções, visões, interpretações diferentes do que um recém-formado como você. Então, tenha sempre um veterinário com mais experiência para lhe ajudar nos casos mais desafiadores. Então, se você vai se dedicar a algo para poder entrar no mercado, faça isso com responsabilidade. Escolha um bom curso, aquele concorrido, aquele que vai te desafiar e aquele que vai fazer com que você saia dessa pós-graduação com conhecimento e com competência para exercer a sua especialização. Então, tenha responsabilidade na hora de escolher a sua pós-graduação. Elabore a sua técnica, trabalhe sua técnica, mantenha-se atualizado com um caminho responsável e ético. Invista também no seu aprimoramento como pessoa. Lembra, a gente fez veterinária porque a gente gosta de bicho, mas a gente lida mesmo é com o dono do bicho. Então, aprimore-se como ser humano, leia livros, faça cursos, procure alguém que te ajude na área de desenvolvimento pessoal. Tem um mundo inteiro lá fora além da veterinária. A técnica não é tudo. Você precisa aprender a se comunicar e a ter maturidade e inteligência emocional para lidar com esse mercado. Você acabou de se formar, tem muita coisa para acontecer. Não é à toa que nossa profissão é recorde em suicídio por burnout. É muito desafiador, a gente lida com muitas coisas, com muitos sentimentos e você precisa se trabalhar como pessoa para ter a inteligência emocional necessária para lidar com isso com competência, responsabilidade, amor e ser um veterinário de sucesso. Então lembre-se de aprimorar sua técnica, mas por favor, não se esqueça de se aprimorar como pessoa, como ser humano. Cuidado com copia e cola. Eu ouço o tempo todo o médico veterinário falando de prontuário, tratamento, copia e cola. Ah, porque fulano falou que tal medicação é boa, começa a usar. Porque ciclano falou que mudou tudo, que agora o protocolo é X. Larga o que estava fazendo, que deu certo o tempo todo para fazer o protocolo X do ciclano. Ah, agora tem tal medicação para dor que é muito melhor. Ah, agora é assim que lida com gato. Ah, agora é assim que tem que fazer. Cuidado! A tua experiência que vai dizer para você o que é melhor, o que não é.
Obviamente que você tem que se atualizar e obviamente que você tem que buscar informação, mas certifique-se de que essa informação é uma informação assertiva e vai melhorar você como veterinário. Chega de copia e cola, gente. Chega de um falar que é bom, o outro já fala pro outro, o outro fala pro outro e isso virar a nova lei. Então, cuidado com copia e cola. Seja mais íntegro, seja mais fiel a você e tenha mais autonomia. Tenha uma postura melhor como veterinário que sabe o que faz. Então, se alguém te passar alguma informação, vai investigar, vai estudar, vai ver se realmente é isso. Não começa simplesmente a introduzir nos seus protocolos sem ter a noção de que isso realmente vai dar certo. Então, cuidado com a mania do copia e cola que existe, não só na nossa profissão, como em tantas outras. Então, certifique-se de que essa informação é real e é o melhor que você pode fazer pelo seu paciente, pelo seu cliente. Não se deixe contaminar pelo meio. Eu nunca vi tanto recém-formado reclamando de responsável, de clínica, de trabalho, de salário. A pessoa está formada há 6 meses, parece que ela tem 20 anos de formada de tanto que ela reclama. E aí um fala, o outro fala, o outro fala. Eu estava num hospital veterinário esses dias, todos falavam a mesma coisa. Vocês são muito jovens para estarem tão intolerantes, vocês acabaram de chegar ao mercado. Vocês precisam entender que vocês estão nesse mercado para servir. É a profissão que vocês escolheram, que vocês estudaram 5 anos e se dedicaram para estar, mas para ter sucesso, vocês precisam passar por uma construção. E essa construção vai acontecer tijolinho por tijolinho ao longo dos anos que vocês se dedicarem e trabalharem. Pela quantidade de clientes que vocês atenderem, pela prestação de serviço que vocês fizerem. Não é reclamando, xingando o cliente, sabe? Fazendo motim, todo mundo reclamando, todo mundo falando a mesma coisa. Não. Você quer crescer profissionalmente? Você quer impactar esse mercado? Você quer ter sucesso? Construa o seu sucesso. E isso começa pela sua postura, pelo que você fala, pelo que você pensa, pela maneira como você age. Então não se deixe contaminar. Todo mundo tá sempre pronto para reclamar. Todo mundo tá sempre pronto para xingar. E sim, conheço médicos veterinários aí com 20 anos de formado que realmente não tem mais tolerância para algumas coisas. E tudo bem, você tá ali para servir, mas você já pode escolher isso aqui eu vou fazer, aquilo ali eu vou deixar. Né? Eu mesma, quando formei, até 10 anos de formado, eu fazia cirurgia. Hoje eu não faço mais. Hoje eu encaminho para um cirurgião, porque é algo que para mim não faz mais sentido. Então eu posso escolher, mas quando eu me formei eu não podia. Eu mal me formei, eu já estava operando. Então, quando você acabou de chegar ao mercado, você tem que provar o seu valor e não querer que as pessoas te reconheçam a qualquer preço. Não é porque você fez uma faculdade que você sabe tudo, que você é melhor que ninguém. Você tem um conhecimento que outras pessoas não têm, mas você ainda tem um grande caminho para trilhar para se tornar um veterinário realmente excelente de sucesso. E isso vai se construir dia a dia. Esses 5 primeiros anos da tua profissão, da tua carreira, são os fundamentais. Os 5 primeiros anos que vão fazer você entender o mercado, vão fazer você entender onde é o seu lugar. Então, cuidado para não se perder nas fofocas, para não se perder no diz que me disse, para não se deixar contaminar por aquele colega que está reclamando, por aquela outra que não tem resiliência, ou por aquela outra que acha que é melhor que todo mundo, ou por aquele outro, enfim. Tenha postura e seja mais você. Observa mais do que fala e faz o teu trabalho da melhor maneira possível. As pessoas vão estar te vendo e elas vão saber o seu verdadeiro valor. Então tenha gratidão pela sua profissão e tenha gratidão pelo que você está fazendo hoje, porque você é peça fundamental na vida de muita gente. E só isso é razão da gente ser muito grato. Então, tenha uma postura de gratidão pela profissão e pelas pessoas que procuram você. Além disso, colocar comida na sua mesa, também está te ajudando a construir o seu castelo. São esses tijolinhos que estão construindo o seu castelo. Então, tenha paciência, empatia, gentileza e mais amor pelo que você faz. Então, cuidado com o ego. Eu sei que o que eu tô falando agora não é para todo mundo. Eu conheço veterinários recém-formados que são os amores, que você vê a gratidão
no olhar deles só por terem um trabalho. E eu acho isso lindo. Eu era assim também. Quando eu me formei, eu tinha essa visão de gratidão por as pessoas confiarem em mim. Tenho até hoje, mas não sou mais desinformada, né? Mas eu já entrei no mercado com essa visão. E isso faz toda a diferença. Então, cuidado com o ego. Lembre-se de que todo profissional está ali para servir. E da mesma forma que você gosta de ser atendido e servido com educação, gentileza e sentir que se importam com você, é exatamente dessa forma que você vai atender o outro. É exatamente dessa forma que você vai lidar com o dia a dia. Então, não julgue a dor do outro. Não se deixe contaminar. Não leve as coisas para o lado pessoal. Sim, coloque limites. Sim, trabalhe com firmeza, mas com gentileza e tranquilidade. É isso que vai fazer com que você já tenha reconhecimento desde o início da sua carreira até o fim. Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que todas essas dicas te ajudem nesse momento que é tão delicado, que é tão repleto de ansiedades e medos e expectativas. Eu sei bem como é, eu já passei por isso. E eu espero que essas dicas te ajudem a passar por isso de uma maneira mais segura, mais tranquila e sejam mais um tijolinho para você construir o seu sucesso e realmente conseguir ser o personagem principal da sua história nesse mercado pet, onde a gente trabalha e atua hoje em dia. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, fique à vontade para colocar aqui embaixo nos comentários ou falar comigo lá no Instagram da Vet Action. Eu vou ter muito prazer em falar com você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.